irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eu li um versículo do João. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te agrou. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele Filho que você quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falando para você. Senhor Deus, meu Pai, também mais uma vez, meu Deus, eu vou a nossa oração, meu Deus, para agradecer ao Senhor por tudo, meu Pai, por esse momento, por estar aqui na Sua presença, para aprender da Tua palavra, Senhor, que nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um estudo da palavra de Deus. Nós servimos a Cristo. E nós sabemos, irmãos, que há muitos ensinamentos na Bíblia Sagrada. Há muitos grandes homens, grandes mulheres, grandes doutrinas. Mas não há ninguém melhor do que nós conhecermos, entrar mais a fundo acerca da vida de Jesus, do caráter de Jesus, como que era a pessoa de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, é lógico que a gente vem em mente o Salvador, o Cristo, o Messias, a sua missão. Não tem como se associar a Jesus. Mas quando nós olhamos para o lado de Jesus, as suas ações, a sua vida, a sua pessoa, como que era Jesus Cristo? Veja só que aqui no capítulo número 11 de Mateus, só dando aqui uma breve explanada, Jesus está fazendo um convite, né? Vinde a mim todos que estão interessados. Quando Jesus prega essa palavra, ele ministra a palavra, lógico que ele não está ministrando em algo vazio, ele estava falando com alguém, né? E nós sabemos que no tempo de Jesus existiam grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus, os jebuseus e tantas outras pessoas, o próprio judaico, né? O pessoal seguia a lei, a fé. Então a religião estava impregnada pelo povo. E no meio daquela religiosidade, o povo em busca de Deus, em busca da religião, em busca de andar, o que acontecia? Havia muitos fardos pesados que as pessoas colocavam sobre as outras pessoas. As pessoas começavam a seguir, e ali o que acontecia, irmão Giovanni? As pessoas acabavam colocando um compromisso muito grande, doutrinário, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então era um tipo de religião que as pessoas não conseguiam viver. Se a gente for olhar algum tempo atrás, nós mesmos, assembleanos e outras igrejas, quantas doutrinas que foram colocadas por homens que nós não conseguimos carregar? Quantas pessoas, irmãos, que foram disciplinadas, afastadas, porque não conseguiam carregar, porque o fardo é muito pesado. Servir Jesus, irmão, já não é fácil. E se a pessoa coloca em cima de você um monte de cargos ainda, principalmente nas igrejas, né? Coloca as doutrinas internas da igreja, as regras internas, os costumes são tantos, e as pessoas acabam não conseguindo carregar. E o nome que Jesus dá isso aqui chama-se fardo. Né? Ou seja, é como você entender o que é um fardo. Você, quando vai estudar, né? Os nossos filhos, descarrega aquela mochila pesada nas costas, né? E eles têm que carregar aquela mochila. Faço até que alívio, né? Eu chego em casa, tirar aquilo ali, né? Aquele peso. A mesma coisa, gente, é isso que Jesus está fazendo. Jesus não vinde aqui, todos nós já estarem cansados. Cansados de quê, gente? De carregar, né? Aquelas doutrinas religiosas daquele tempo que consumia a vida espiritual do povo. O povo não conseguia, irmão, chegar a Deus. Porque as dificuldades impostas pelo ser humano eram muito grandes. Então Jesus ele veio trazer uma nova forma. E o que as pessoas começaram? As pessoas começaram agora a
um caiado. Por fora você pode ser que quer ser porque ele é bonito, mas por dentro está todo podridão. Então eles basicamente eles não aguentavam carregar aquilo que eles ensinaram. Então o importante do nosso dízimo, como cristão, como servo de Deus, eu sempre falo como pastor, como líder da igreja, a gente tem que ser equilibrado, principalmente nos dias atuais. Que existem fardos, existem consequências, existem dificuldades que, se você colocar muito sobre o povo, não consegue caminhar. Ele não consegue caminhar. Principalmente hoje, esse monte de igreja que tem hoje em dia. Então, como que nós devemos seguir? Qual é o exemplo de Jesus? E Jesus vai dizer que tomai sobre o vosso jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aqui que é uma coisa muito interessante, gente. O maior problema da igreja hoje é que a igreja desconhece muito sobre Jesus. Quem é Jesus? Como que é a vida de Jesus? Então, como que a gente tem que aprender sobre Jesus? Como que a gente conhece uma pessoa? Convivendo com ele, vendo o que ele faz, como que ele vive. Não é isso, irmão? E muitas vezes as pessoas não conhecem Jesus, as pessoas começaram a conhecer Jesus. Eu falo, muita gente na igreja não conhece Jesus. Sabe que Jesus é Deus, é o Salvador, mas como que Jesus viveu nessa vida como ser humano? Qual foi o legado que Jesus deixou? E Jesus não deixou muitos legados. Ele deixou muito, mas muito mesmo. Tanto no lado espiritual, quanto no seu caráter, como no seu dia a dia, como homem, como servidor de Deus, como cumpridor da obra de Deus, como viveu aqui nessa terra, honestamente. São muitos exemplos. Eu coloquei algumas coisas aqui, gente, para a gente aprender um pouquinho de Jesus. Mas Jesus até coloca algumas coisas aqui nesse versículo, algumas das suas características. O que ele coloca aqui? Aprender de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então Jesus ele coloca bem claro que uma das primeiras qualidades de Jesus era o quê? Mansidão e realmente ser humilde. Bom, se tem uma coisa que o crente não pode ser bravo. As pessoas podem vir na vida do mundo, é bravo, ignorante, mas aqui na igreja não, alguém tem que avançar. Já viu como você avança um burro bravo? Um burro bravo tem que trazer uma pessoa para tomar ele, E o crente, muitas vezes as pessoas, ele vem do mundo também com essa personalidade, com esse caráter mundano, de ignorância, de braveza. Quando ele chega aqui, ele tem que aprender de Jesus. Jesus é manso. Jesus é manso, gente. Jesus não é bravo. Então, Jesus era manso, ele era tranquilo. Você pode ver como os acusadores chegaram diante de Jesus, tentar virar Jesus, Jesus ficava tranquilo. Na Bíblia, você só vai ver um momento em que Jesus fica bravo. Você vê que Jesus só tem um momento na Bíblia. Quando Jesus entra no templo, os campistas estavam vendendo, e Jesus joga as pedras por fora da chicoteada. Por quê? Porque estavam fazendo a casa do Senhor de mercado, comércio. Ali você vê Jesus ficar realmente um pouquinho, sair um pouquinho fora. Mas geralmente, em um momento da Bíblia, você vai ver Jesus alterando. Então nós, como cristãos, temos que ter essa atitude de mansidão. Eu me recordo, vocês irmãos já viram isso. Mas algumas reuniões de obreiros já tive muito debate, cultivando, de bate-boca, de confusão, de crente, crente bravo. Eu já vi cada situação dentro da igreja. E isso que não é o caráter de Cristo. Porque o primeiro caráter de Cristo é ser manso. Ele já colocou: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade não coloca aqui dentro. A humildade aqui dentro. Quando Jesus fala de humildade, ele realmente é humilde. Então vamos ver um versículo aqui que Jesus realmente ele era humilde. E não podemos falar sobre isso aqui. Mas vamos entrar então aqui um pouquinho no estudo. Aí Jesus vai colocar assim: encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, irmão, o que Jesus coloca sobre os cristãos não é nada pesado. Se o próprio Jesus vai dizer que o fardo dele é leve, é suave, o que é uma coisa suave? É uma coisa, irmão, nós estamos vendo um calor escaldante, você fica mal. Quando você chega num lugar fresco, esse aqui, você sente aquela sensação de agradabilidade, né? Então Jesus assim, é suave, é tranquilo. Não é aquela coisa pesada para você carregar. Você tem que carregar, porque Jesus tem um fardo, mas o fardo dele, como eu falo, não é aquela
Jesus, você pode ter certeza que é dificuldade. Vamos ver algumas referências de Jesus aqui, por exemplo. Eu estava falando aqui que, no início da minha fala aqui, que naquele tempo já havia grupos, mas Jesus é a nossa referência. Primeira coisa que nós temos que inspirar alguém, irmão, não é o pastor Carlos, não é o pastor Djalma, não é o pastor Daniel, ou o pastor Vinícius, ou qualquer outro pastor, porque geralmente a gente começa a se inspirar muito das pessoas. É errado, pastor, não é errado, mas também não é muito certo, porque o homem é falho. Daqui a pouco você vai ver uma falha do pastor Carlos que não vai chegar a nada. Eu vou ver uma falha na Lâmpada, no Giovanni, não tinha tanta expectativa daquela pessoa e olha o que ela fez. A nossa grande referência é Jesus. Vamos ver lá para nós aí? Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. E depois Efésios também, capítulo 4, versículo 13. Efésios 5, versículo 1 e 2. Outro irmão lê para mim Efésios 4, 13, depois e Lucas 6, 40. 3 referências, cada um pode ter uma referência aí. Giovanni, Marcelo, para nós ver aí a referência nossa maior, irmão, de ser humano. Porque se nós temos que imitar alguém, nós precisamos alguém de Jesus, é para nós, não. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio de suave. Amém, irmão? Se nós temos que imitar alguém, temos que imitar a Deus, nós temos que pegar a receita de Jesus. É isso. Então eu sempre falo, eu tenho as referências como pastor, eu tenho minha referência como os irmãos de oração da igreja, irmão de pregação, eu tenho as referências, irmão. Mas a minha maior referência é Jesus. É por isso que eu procuro aprender em Jesus. E quando eu oro com Jesus, eu não vejo falha. Eu quero que você, todas as pessoas que busquem referência, irmão, eu olhar e tenho arte falha neles. Se você for ver o pastor Carlos, você vai ser falha, muitas falhas. Por quê, irmão? Porque nós somos seres humanos. Então a nossa maior referência aqui, hoje, existe grande referência religiosa, Buda, Allan Kardec, Maomé, tantos outros grandes religiosos nesse mundo existe ainda. A nossa referência sempre vai ser Cristo. Quando nós buscamos a nossa referência em Cristo, irmão, entra na vendaval, entra na luta, entra pastor, sai pastor, mas você continua firme na presença do Senhor, porque a sua referência é Deus. E você procura imitar o que Jesus fez. Então, vamos aprender o que Jesus fez e nós devemos imitar. Eu estou lendo aí, Efésios 4, 13. Pegou? Sim. Até que todos cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Olha só, irmãos, é lógico que não existe ninguém perfeito, mas se existe alguém perfeito, esse perfeito é Jesus. E nós podemos chegar a esse estatura de varão perfeito. O varão perfeito é o Senhor. Se nós irmãos, se nós queremos chegar a uma estatura de varão perfeito, o caminho é Jesus. O caminho não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não. O segredo não é, o segredo é você imitar o Senhor. Aí sim você vai chegar, porque Jesus foi perfeito, tudo. E nele nós podemos chegar também no estatuto de varão perfeito. Buscar ele como modelo. E nós vamos ler para Lucas 6,40. Lucas 6,40 também. Está tendo essa questão da perfeição aí. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Está vendo, irmãos? Nós nunca, irmão, vamos seguir Jesus, nosso Deus. Irmãos, não adianta você querer ser que nem Jesus, você não vai conseguir, porque ninguém vai ser maior que o nosso mestre. Mas nós podemos chegar perto do Senhor. Podemos, irmão. Podemos sim, meu irmão. O mestre sempre vai ser maior que nós, porque assim que Deus fez as coisas, se Ele é o mestre, Ele é o Senhor, nós não vamos chegar aqui nem Ele, mas nós podemos chegar perto do mestre. Podemos chegar perto dele. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Buscar a perfeição, buscar os ensinamentos, porque se nós cumprirmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos chegar perto de uma perfeição. Vamos chegar bem perto. Se nós fazermos o que ele faz, nós vamos chegar perto do estado de perfeição. Isso é o segredo,
isso que eu falo, vamos aprender a falar, porque as pessoas não gostam de quem quer falar com Deus, né? Por isso as pessoas vêm para a cabeça. Não é que eu falo, eu sou perfeito, mas quando eu olho esse versículo, se eu tenho um mestre e ele é perfeito, eu posso chegar à perfeição, ou bem próximo da perfeição, na dedicação à palavra. É fácil, não é fácil. É fácil eu estar aqui pregando muitas vezes, mas fazer o que Jesus fez é fácil, não é simples, mas é difícil. Mas por isso temos que buscar em Senhor. Outra coisa, vamos buscar agora a humildade, um tópico, outro vai falar sobre o ensinador, outro vai falar sobre a coerência. Dê para mim aí a humildade, né? Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Giovanni vai falar sobre outra característica de Jesus, que era ensinador da palavra, Mateus 5:2. E a Araceli vai fazer uma coerência, ou seja, coerência no falar e coerência no fazer. Lucas 24:19. Já Efésios, Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses vai falar aí, vamos falar sobre algumas características. Vou ser bem rápido, estudo em momento, bem dinâmico, né? Posso liberar os irmãos. Vai falar da humildade de Jesus. É uma outra qualidade que nós aprendemos. Nós não falamos sobre humildade. Eu vou falar sobre o ensinador da palavra, Mateus 5:2. E nós vamos falar sobre a coerência de Jesus. Ou seja, aquele que ele falava e aquele que ele fazia, que é Lucas 24:19. Lembra primeiro a humildade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo de forma de Deus, não teve por ocupação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feito esse caminho, uma das características de Deus ser humildade. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não temos o passado de ser igual a Deus. Ou seja, irmãos, Jesus como Deus, a Bíblia diz que ele se fez como um ser humano. Ele fez uma forma de servo. Jesus precisava fazer isso? Não. Mas ele disse, isso mostra a humildade. O que nós aprendemos com humildade? Às vezes, irmão, você tem poder, você tem condições. Tem gente que não tem poder, que tem condições. Você quer conhecer uma pessoa, você dá poder. Você dá condições. A pessoa, quando ela é pobre, quando ela fica rica, se transforma. Ele é simples na igreja. Você dá um carro de posição na igreja, ele se transforma. Já viu as pessoas assim? Por que quem tem forma de humildade? Gente, eu sou pastor. Se tem uma primeira coisa que Deus fez para me chegar aqui, irmão, foi me tornar humilde. Ah, pastor, não vou contar a história. Quando eu fui para aceitar Jesus, eu trabalhava no setor da prefeitura e eu trabalhava na questão de turismo do município. Eu trabalhava com esporte, com festividade, andava bem, eu trabalhava bem vestido do que agora, arrumadinho, né? Tudo arrumado. A primeira missão que Jesus fez foi o que era. Porque quando eu saí, quando eu aceitei Jesus, o meu secretário de educação, que fazia parte do departamento de cultura, que era filiado a essa educação, que os caras sempre me chamavam na igreja, vamos mudar o seu secretário. Você não pode trabalhar com você aqui. Vamos mudar você para a secretaria de obra, postura até hoje. E lá você vai ter que trabalhar com o mesmo serviço, até o final. Trabalhar no caminhão de lixo. Você trabalhar de novo, 20 catinhos no caminhão de lixo. Pensa você sair do setor, colocar
de servir. Tem um outro exemplo que eu coloquei muito claro aqui, né? Eu não sei onde eu coloquei essa referência aqui, uma referência tão linda que eu coloquei aqui. Vamos ver se a gente chega lá, que é a questão de Jesus lavar os pés dos discípulos, né? Ele lava os pés, mostra ali como servir o céu. Vamos chegar nessa referência também, só que eu não coloquei nessa referência lá, mas mostra a humildade de Jesus. Ele, para mim, cumprir a missão dele, ele teve que deixar o esplendor da sua glória, porque a missão nossa, irmão, é uma missão de humildade. O que é largar a sua vida, os seus afazeres, para você vir servir Jesus? Você tem que ser humilde. Aqui na igreja, muitas vezes você encontra pessoas de patente alta. Eu já tive um problema sério aqui na igreja. O que é patente alta? Às vezes você vai encontrar uma pessoa da igreja, um juiz, que é um empresário. Eu não estou isso, irmão. E às vezes lá no mundo ele é um empresário, mas aqui ele não é um membro. Aqui é uma pessoa assim. E tem pessoas, que tem dificuldade de reconhecer isso, né? Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer o seu ministério, a sua autoridade pastoral, porque falta humildade. Uma das características de Jesus é ser humilde. Humildade, irmão. Humildade não tem nada a ver com simplicidade, são coisas diferentes. Porque você pode ser uma pessoa rica, ter um bom carro, uma boa casa, e ser uma pessoa humilde. E tem pessoas que são simples, mas não são humildes. São coisas diferentes. Então, uma característica de Jesus, do ser humano de Jesus, é humildade. O que é aprender de Jesus? Ser humilde. Quando você ser humilde, irmão, você aprende, a sua vida fica mais suave, você fica mais leve. Você pode andar no carro simples, pode andar de bicicleta, pode andar a pé. Tem gente, não, se não tiver um carro bom, uma casa, não, se não comer um carro bom, não existe isso, né? Tem que ser humilde, não tentar dois com o outro, né? Assim, simplicidade, humildade, vai ficar assim. Mas tem ser humano, irmão, que não é assim. Tem ser humano que não é assim. Quantas pessoas suicidam porque perdem suas riquezas? Outro fator que o Giovanni agora falei para nós, ensinador da palavra, agora ele está na parte espiritual de Jesus. Vamos lá. E ele passou a ensinar. Mateus 5:2. E ele passou a ensinar os discípulos. Exatamente. Jesus, irmãos, eu como pastor, hoje eu estou ensinando a palavra de Deus, né? Então o que acontece? Quando Jesus, como filho de Deus, ele era conhecedor, mas ele tinha uma obrigação também de ensinar. Já é na parte espiritual de Jesus. Eu misturei algumas coisinhas aqui. Então, nós, como pastor, como líder, nós temos que ser quem ensinador da palavra. Pastor, nós temos que levar a palavra. Então, uma das características do ensinador. Outra característica, coerência, ou seja, tem que fazer, tem que falar. Lucas 24:19, vem na cena. Lucas 24:19. E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo mundo. Amém? Então Jesus aqui, irmãos, ele era um homem, irmão, ele era poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de quem? De todos os povos, de todas as pessoas. Então Jesus, irmão, ele não era só crente na igreja, ele era crente lá também fora da igreja. Ele dava testemunho diante de Deus e ele dava testemunho também diante das pessoas, tanto nas obras como nas palavras. Então, irmão, nós temos que aprender. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer na minha vida, pretendo. Às vezes a gente está passando por dificuldade, né? A gente está passando por dificuldade, por quê? Porque muitas vezes nós, como cristão, como ser humano, nós procuramos dar muito testemunho aqui na igreja. Aqui na igreja a gente vem bem vestido, né? Aqui a gente canta, a gente ora, a gente profetiza, mas infelizmente, irmão, quando sai daqui, meu Deus, se for buscar um testemunho seu no seu vizinho, se for buscar um testemunho seu lá no seu trabalho, se for buscar um testemunho da sociedade, infelizmente, então Jesus, ele é um homem poderoso, tanto nas palavras, tanto nas suas obras. E isso é uma referência que eu falo. Eu procuro, não sou perfeito, eu tenho falhas. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, principalmente a gente que tem filhos, né? Os filhos quebram a cabeça da gente, muitas vezes fazem as coisas para os filhos, muitas vezes nos
dificuldade financeira para os filhos, mas eu falo sempre que às vezes a gente se compromete, né, por causa dos filhos, da família, mas muitas das coisas Jesus aqui está dando exemplo claramente que nós temos que dar testemunho, nós temos que fazer, tanto no nosso falar como no executar, porque isso é testemunho para a sociedade. Então Jesus, ele é um homem poderoso em palavras e obras, tanto para Deus, tanto também para os povos, para as pessoas. Então Jesus, as pessoas olhavam para ele não era que nem os fariseus, igual eu falei, que sempre caiado, que eram aqueles que vestiam os números, vestiam bem, né, se gostavam bem, mas aí quando chegava diante do pessoal, eles não davam para ser bom. Então, adianta, irmão, tem que ser poderoso aqui. Jesus usava você, aqui e usa fora também. Então, irmãos, aqui nós já aprendemos Jesus, nós temos que imitar Jesus, chegar à perfeição. Falamos que sobre a humildade, Jesus era humilde, um ensinador e a coerência daquilo que falar e daquilo que fazer. Senhor, meus amados, sejam bem-vindos. Hoje estamos falando sobre o caráter de Jesus, né? Porque aprender de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Porque o pouco o ensinamento está falando, só para dar os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui. Como que é o caráter de Jesus? Como Jesus vivia? Como nós temos que aprender? Porque nós imitamos tantas pessoas, né, irmão Maria? Mas muitas vezes aquele que não devemos imitar Jesus, nós não imitamos, né? Nós imitamos igreja, aquela igreja assim, eu ando naquela igreja no quarto sábado, aquela igreja que é desse jeito, aquela igreja que é puro daquele jeito. Não, nós temos que imitar Jesus. O padrão de vida do crente é Jesus. Em todas as igrejas, irmão, com certeza você vai encontrar um pouco de Jesus, mas você vai encontrar muita coisa do ser humano. Muita coisa do ser humano. E se você não tiver discernimento bíblico, se você não tiver discernimento espiritual, você vai se enrolar. Você vai se enrolar. Porque o ser humano não é fácil. Às vezes as pessoas enrolaram financeiramente, igreja, dando propriedade, dando tudo que tem, se enrolando tudo. Pessoas aí vão acabando com a sua vida espiritual, porque se enrola em mandiba dentro da igreja, porque não conhece Jesus, não conhece a palavra. Então Jesus aqui é o nosso maior exemplo. Agora vamos ver outro exemplo espiritual de Jesus aqui, né? Vamos lá, não sabia, mas o irmão nem trouxe, né? Vamos nos ensinar, vamos participar aqui também. Vamos falar aqui dessa parte aqui de Jesus, o exemplo espiritual da parte de jejum, de oração, da parte da tentação. Porque muitas vezes, irmão, nós entendemos que Jesus, como Deus, não precisa orar a jejuar. Não. Jesus é o nosso nome. Por que o pastor pede para jejuar? Por que o pastor tem que jejuar? Por que a igreja tem que jejuar? Porque se Jesus é o nosso bom exemplo, ele fez isso, não é também. Jesus passou tentação. Ah, pastor, por que eu estou passando prova? Não, Jesus passou prova e luta. Foi tentado. Mas Jesus, como que ele venceu? Como que nós vamos vencer? Vamos aprender essa parte aí. Mateus, todos Mateus. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. E Mateus capítulo 26, outro irmão lê para mim aí, versículo 31. Né? Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. E Mateus capítulo 26, verso 31. Quero que os irmãos abram essa parte, só essa parte aí, que fala de jejum e oração, depois a gente vai, né? Também. Pode ler, pensa, não. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, né? Vamos ver. Vamos lá, depois nós vamos ler Mateus 26, 31 para mim. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Olha só. Teve fome. Jejuar 40 dias e 40 noites. Continua. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à santa cidade, colocando sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito,
te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeça em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou adiante o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso dá-te-se, prostrando a me adorar. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 26, 31. Vamos bater nessa parte do lê para mim. 31 isso. Pode ler, Mateus 26, versículo 31. Jesus, vou falar da pessoa de Jesus, sendo Deus, ele precisava orar e jejuar? Não, a gente ia poder obedecer, Satanás. Ele precisava passar por provação? Não, mas ele, irmão, tudo que Jesus passou é para deixar o exemplo para nós. Nós temos um aniversário. Muitas vezes o pastor que a gente coloca aquele coração, vamos fazer campanha, vamos trabalhar de meditação, vamos orar, vamos orar, vamos para a igreja orar, vem para a terça-feira de oração, vem para o trabalho de consagração no domingo. Por que a gente pede isso, irmão? Porque, irmão, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus precisou de jejuar, Jesus precisou de orar. Por quê? Porque ele sabia que ele ia, a obra que ele tinha que fazer, ele ia ser tentado pelo diabo. Ele ia passar por provação. Tentação aqui pode ser provação, luta, né? Desejo. Satanás colocou ele em várias situações aqui de comida, de fome, de desejo do mundo, e várias outras coisas. Bom, nós somos tentados de várias formas, de enfermidade. Como é que nós aprendemos a vencer isso aí? Através de jejum, através de oração. Mas o pastor já jejum, já ora, os irmãos aqui, da celebração. Amém, irmão. Essa é a nossa função mesmo. Essa é a nossa função. Mas cada crente em si mesmo, irmão, ele tem que aprender a jejuar, tem que aprender a orar, ele tem que aprender a buscar o Senhor, seja nos montes, seja na madrugada. Porque esse é o modelo, irmão, esse é o modelo do segredo, esse é o modelo, irmão Maria, irmão Giovanni, que vai vencer, nós vamos vencer as nossas vidas, a nossa luta é isso. É isso, irmão. Porque, irmão, a gente não sabe qual é o dia que a luta vai chegar, o dia mal vai chegar. A gente não sabe. Então Jesus aqui ele fez uma preparação. E aqui ele está dizendo para os discípulos: o pastor da ovelha vai ser ferido. E as ovelhas vão ser dispersas. E agora? É com vocês. Porque quando acontece aqui um recuo espiritual aqui na igreja, quando ele está com o pastor ora. E quando aconteceu com você lá fora, na sua casa, na rua, aconteceu um problema no seu trabalho, e aí? E o pastor não está perto. Esse é toda hora que o pastor você tem que correr com uma oração de libertação na sua casa, do seu vizinho. Não é. Eu já aconteceu uma situação lá em casa, da pessoa batendo na minha porta lá meia-noite. Minha porta na minha janela era baixinha na casa, a pessoa falou: vem orar, eu chego lá de pijama, eu levantei, né? Eu estou de pijama, né? Tem gente que toma qualquer maneira. Eu levantei lá, com minha camisa, na opinião, fui lá orando. Eu sou demoniado, Jesus me perdoou. Ou seja, era um horário totalmente impróprio. Era um momento de culto, não era um momento que eu estava preparado assim para fazer, mas com a minha vida com Deus estava ali. A pessoa, se quisesse orar, jejuar, subir monte, mas foi a campanha para estar aqui orando, não tinha nada a ver com aquilo. Eu estava ali naquele momento dormindo, nem sabia o que estava acontecendo. Mas é isso que eu falo, irmão. É o momento que a gente não sabe.
Por isso que é bom nós tirar o nosso momento com Deus, na madrugada, na oração, no jejum. Porque quando a situação vir, é por isso que Jesus manda a gente. Esse Jesus é um exemplo claro para nós. Por isso que eu falo, irmãos, não segue exemplo de fulano, segue o exemplo de Jesus. Ah, por que eu vou te enjoar para fundo? Não. Jesus é o nosso maior exemplo. É por isso que cada nós como pastor provocar a igreja, organizar como pastor, não tem campanha. Você fala, irmãos, vamos para o monte, vem com oração, vamos consagrar. Mas nem sei nem muitos fazem isso. Não tinha um tempo para orar, não tinha um tempo para falar. Mas a nossa função é estranha. Agora vamos falar outra coisa também aqui agora. Servo, aquele versículo que vai chegando, né? Vamos falar de servo. João 13, de 6 a 12. Outro irmão vai falar de perdão. Lucas 23, 34. Pastor, só uma colocação, que às vezes tem gente que confunde um pouco a questão de Jesus era amor, Jesus era manso, humilde. Eu gosto muito de ouvir pregação, assim, de todas as pessoas que eu gosto. E tem um pastor, o pastor Eliseu, que é baixinho, ele prega muito assim, em cima de pecado, adultério, essas coisas, né? Aí toda vez que eu vejo uma pregação dele, eu gosto lá nos comentários, para dar uma olhada, eu sou viciada, não sei nem por que eu não. Aí tem gente lá, nossa, se o pastor não tem amor, se fosse Jesus, não falaria assim, Jesus não pregava assim, só porque ele prega tudo. Então assim, ele fala, às vezes a pessoa confunde, porque às vezes ele vai falar a verdade. Não, Jesus não fazia isso. Claro que Jesus falava a verdade, do jeito dele, manso e humilde, mas ele pregava a verdade. As pessoas confundem, só ficam do lado do amor, né? Só do lado do Jesus era amor e passava a mão na cabeça. Inclusive até está no nosso estudo falar de Jesus, do amor de Jesus também. Mas o que acontece? Hoje, há muitos debates que você colocou, principalmente no lado da política. Não só do lado da igreja, mas também do lado da política. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe que existe tempo essa política, até juridicamente, quando vai falar sobre homossexuais, sobre lesbianismo. Então fala, não, porque Jesus amou todo mundo, tem que aceitar todo mundo, a situação de todo mundo. Então esse debate sempre há. O Marco Feliciano, por exemplo, ele vem dar todos esses debates, né? Mas eu vi o debate dele com o senador lá, e ele debateu justamente o cara, não, Jesus não conhece, ele amou, ele perdoou, ele pela face. O Marco Feliciano entra com uma contradição. Não, mas Jesus também não hoje gosta, acabei de falar aqui, mas também é doido. Então assim, existem esses dois lados. O que nós temos que entender é que uma coisa não anula a outra. O amor de Deus já foi demonstrado à humanidade. Deixa eu tentar colocar a minha colocação aqui. Não entrando muito do lado do Eliseu, do lado dos irmãos. O que nós temos que entender é que nós falamos de amor de Deus. O versículo, eu sempre falo, eu estou tentando pregar sobre isso aqui na igreja. O versículo mais importante da Bíblia para toda a humanidade é João 3,16. Por quê? Porque aí a Bíblia diz que faz que ele amou o quê? O mundo. Ele fala que ele amou a igreja. Ele amou o mundo de tal maneira. Ou seja, é o versículo mais importante. Então, quando se fala de amor, o amor de Deus abraçou todo mundo que deu uma oportunidade através de Jesus para que o homem voltasse para Deus. Agora, Mateus 6,33 talvez seja o versículo que eu acho mais importante para a igreja. O que diz Mateus 6,33? Alguém possa ler para mim? Eu acho que é o versículo mais importante para a igreja. Porque a igreja, irmão, já é aquele povo que já saiu do mundo, que já aceitou Jesus, né? Que já está numa dimensão espiritual. É um homem espiritual, não é um homem carnal, mas é Mateus 6,33. Lembra mim? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém. Veja só, irmãos. O ser humano, ele precisa o quê? Buscar quem? Buscar Deus, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus. O ser humano, Deus, irmão,
falando como a pessoa acha que o amor de Deus abrangiu. Existem algumas teologias, calvinistas, por exemplo, que não é o nosso lado, que eles entendem que o amor de Deus abrangiu uma parte da humanidade, já está totalmente salvo. E outra não. Mas voltando para o assunto que se colocou, é bastante pertinente. Se debate com Eliseu, o pastor aqui, Eliseu, o pastor, pensar que ele é rígido, ele bate muito por pecado, com essas questões, né? E ele está certo, é a filosofia dele, né? Eu defendo muito esse lado também, não sou pastor de rede social, eu fico nesses temas, ele é um pastor bastante conhecido, mas a gente tem que diferenciar, irmão, o amor. É que você tem um filho, por exemplo, você ama o seu filho, mas você vai fazer concessão aos seus filhos? Por exemplo, se você seu filho fez uma coisa errada, o que você tem que fazer com ele, meu irmão? Corrigir. O que o Senhor faz na palavra de Deus? Simplesmente o amor dele. Quando ele vê a humanidade se perdendo, ele vê Jesus. O que ele quer fazer? Ele quer corrigir nós. Mas nem todo mundo aceita a correção. A própria Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas teriam comichões com a vida. Não aguentariam a doutrina. Estou falando para a igreja, quanto mais o mundo. Se na própria igreja nós estamos tendo pessoas que não aguentam doutrina, quanto mais o mundo. Paulo está dizendo aí para Timóteo, haverá tempos difíceis, o povo não aguentaria mais a doutrina. Então, quando se fala de amor, irmão, o amor de Deus ele apaga as transgressões de pecados. Realmente, vamos falar aqui do perdão. Tem essa questão do perdão. A pessoa errou, aí é que entra o amor de Deus. Mas a pessoa tem que procurar o Senhor, buscar a Deus, buscar o perdão. Aquele filho pródigo, quando ele ali é uma demonstração do amor do Pai. Ali é uma demonstração do amor de Deus. Porque ele vai pecar, ele vai para a prostituição, ele vai para a farra, mas aí quando ele está na miséria, ele vai lembrar, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Pai, peguei contra ti, contra Deus. Então, ali, realmente, ele encontra o perdão, ele encontra o amor de Deus. Aí o amor de Deus vem efeito sobre a nossa vida. Agora, esse amor que eles falam aí, não, tem que perdoar, porque é o amor, porque a gente combate tudo isso, quando a gente batalha com tudo, com o islamismo, porque a igreja é contra, a igreja não percebe, a igreja não aceita, o pai e a mãe tem que aceitar, o pai e a mãe tem que aceitar nada. A gente não vai, eu, por exemplo, tenho meus filhos que têm dificuldade de ter relação com o homem ou com a mulher, você não vai expulsar o filho de casa, essas coisas, espancar, mas aceitar aquela vida que ele está dentro de você, não. Eu vou refutar sempre, está errado. Essa prática que você está fazendo aqui, você não vai ter o meu apoio. Como pai, eu não vou deixar de te amparar, de te ajudar, de te acolher, nunca te dar o meu amor. Agora, aprovar, abraçar e aceitar aquilo de maneira nenhuma. Então é isso aí que eles confundem. O amor não é você abrir mão para tudo. Não é por esse lado. Mas o ser humano, o homem, a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você fala para uma pessoa descrente, uma pessoa que não crê na palavra, ele vai combater aquilo ali o resto da vida. Ele vai entrar para o lado da filosofia humana, vai ouvir outros filósofos. A nossa questão muito pegar muito nisso. Nós já lemos aqui já? Certo? João 13, 6 a 12. Alguém de ler, né? Pode ler, né? Ou não? 6 a 12. Isso. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-lhes também os pés? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos.
porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Amém, irmãos? Irmão Mel chegou há pouco tempo agora, nós falamos sobre o caráter de Jesus. Porque muitas vezes, irmão Mel, a gente se inspira, por exemplo, em grandes pessoas, não é errado, mas o nosso maior exemplo para nós seguir é Jesus. E hoje nós temos uma dificuldade que muitos crentes que não conhecem Jesus. Conhecer Jesus não como Deus, mas como o homem que viveu na terra. Qual foi o exemplo que ele deixou? E aqui nós colocamos aqui que Jesus é referência como ser humano. Eles devemos imitar. Tem muita gente que imita pastor, não pode andar, não pode vestir, não imita Jesus. Como imitar Jesus através da perfeição que é Jesus, como mestre, da humildade, destinado a sua coerência, em fazer e falar. São várias coisas que aprendemos aqui. Jesus como exemplo de jejum, de oração, nas provações. Jesus ele sempre deu esse exemplo. E também está falando aqui agora como servo. Como falando do autor aqui também, já colocou aqui também, né? A gente, quando até pular essa parte do autor, a já falou aqui, né? Mas uma coisa importante, agora com servo. Tem muitas pessoas falando do servo, voltando aquela parte da humildade que eu peguei no início aqui, né? Tem a ver também, né? Porque muitas vezes a pessoa, tem pessoas que não são humildes. Você viu que Pedro aqui, ou senão, Senhor, você não pode me lavar meu pé, não, de maneira que o Senhor lavar meu pé, de maneira que Jesus não está entendendo nada do que eu estou fazendo. Pedro não queria aceitar, não, né? Jesus falou assim: se eu não fizer isso, você não tem parte de morrer. Porque a gente, irmão, nós como pastor aqui, as pessoas ficam falando assim: pastor recebe da igreja, isso, aquilo ali, ele depois ele sai, ele agora não, irmãos. O pastor aqui é o servo da igreja, o servo de Deus. E o que nós fazemos aqui, irmão, eu estou aqui hoje, esta noite, é servir os irmãos, através da palavra, da oração, do jejum. E Jesus deu exemplo que ele estava ali para servir aos discípulos. E eles não têm que fazer isso, eles não têm que servir a igreja. Nós aqui, irmãos, somos servos da igreja. Então, aqui para atender a igreja. E tem pastor, pelo contrário, tem liderança que chega de cima e quer tudo. O glorifica Deus, que não leva água para a gente. Mas tem pastor que não pode. Eu como pastor, se eu tiver ajudado a dar obra junto, precisar de carregar o banco, o carrega, se precisar limpar o chão aqui na igreja, eu não tenho visto comigo. A gente tem que ser humilde. Nós temos que aprender com a serviço sério. Pastor que não é sério, que só quer ser servido, é complicado. Eu me lembro uma vez, na reunião, o pastor Pedro fez o nosso salvador, o pastor Pedro Tranquilute. Isso foi inclusive até em Itarana. Ele fez em Itarana e ele fez isso também em Santa Maria. Ele fez isso aqui em Itarana, foi diferente. Nós fizemos uma reunião aqui, na época era até o pastor Samuel, que era o pastor. O pastor Samuel fez uma reunião aqui, não sei se todo mundo deve lembrar. Ele tinha uma cadeira que parecia juiz. Você lembra da cadeira que tinha juiz? E ele colocou a cadeira aqui, o pastor Pedro sentava, o pastor Pedro não aceitou. O sinal, não tinha essas cadeiras aqui. Eu queria dizer para tirar essa cadeira e voltar. Porque isso dá uma posição grande, né? Você não alcança a levar, não, isso aqui não. Coloca no banco, todo mundo igual, cadeira para todo mundo igual, para não ter esse negócio, não ficar diferenciando do outro, não. Ele fez isso na reunião para todo mundo ver, irmão, ver a humildade dele. E a outra foi em Santa Maria, eu lembro do pastor Edson, que é um grande pastor, ele fez uma reunião, e essas grandes convenções que dizem, eles fazem a reunião e eles colocam aquela mesa separada, só para os pastores grandão, né? E eles fizeram em Santa Maria também. Fizeram lá a reunião, o pastor colocou a sala, passou o pastor, não foi no sinal. Vai estar na fila, eu vou comer junto com todo mundo aqui, meu. Vai estar na fila aqui, vou para lá. Até que hoje, dependendo do evento, muita gente, você para aí para atender os pastores, né? Mas em primeiro, eles podiam fazer uma exclusividade, o pastor que ficou com eles. E ficou um bom tempo, eu não fico falando, existe evento, você vai querer assim mesmo. Você quer separar, toda coisa organizada, até concordo.
prejudicial. Não condiz. Então aqui Jesus está explicando isso, que Jesus foi preso no ultrapassa do pai. Ele foi entender, né, que aquilo ali era outra questão. Perdão, Lucas 23, 34. E obediência a Deus, está no nosso tempo. Lucas 2, 49. Eu vou pular aqui a questão do amor, porque a Valante já falou aqui do amor, né? Era outro versículo, mas ela falou do amor, então não vou falar sobre o amor, não. Vamos lá? Perdão e obediência. Vamos deixar depois o último para finalizar. Quem achou Lucas 23, 34 e Lucas 2, 49? 23, 34? Pode ler. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo aos 10 dele, lançaram sorte. Amém? Lucas agora, que fala sobre obediência a Deus, 2,49. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu Pai? Amém, irmãos? Amém? Não, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é, primeiro é perdoar. Né? Jesus aqui, ele libera o perdão, porque ele não sabe o que faz. Vamos. Por que não devemos perdoar? Porque muitas coisas, pessoas não sabem o que fazem. Porque se a pessoa soubesse, irmão, conscientemente, espiritualmente, o mundo soubesse o que está fazendo, eles faziam, eles não se tinham crucificado Jesus. Se tivesse consciência que era Jesus, que era o Filho de Deus, que era o Messias, nunca. As pessoas vão nas drogas, estão na bebida, mata, rouba, prostitui. Porque não sabe. Então até que sabe, né? Até que sabe, mas não reconhece. Mas por isso nós temos que liberar o perdão. E quando a gente entra na doutrina do perdão, se Jesus perdoou, quem somos nós para perdoar? A oração do Pai Nosso fala: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui também que nos tem ofendido, os nossos devedores. Receber perdão todo mundo gosta, para liberar perdão. Mas nós temos que seguir o exemplo, como o ensinamento, o exemplo de Jesus. Se Jesus deu o exemplo, quem somos nós? Quem somos nós? É lógico que a gente tem que ter cuidados. Tem que ter cuidados. Eu sempre falo que o ensinamento que quero trazer para os irmãos, que existem certas pessoas na igreja, irmão, nós estamos falando com o ser humano. Você tem que evitar ele na sua casa, evitar o seu convívio, evitar aquilo que você fala, porque você fala uma coisa que você está fazendo. Então tem pessoas, irmão, que você tem que ter vigilância no que você fala. Estou falando de convívio. Eu, por exemplo, cumprimento o irmão com o Pai do Senhor, eu tenho assim, uma boa relação com a maioria dos irmãos, mas infelizmente, irmão, tem irmão aqui na nossa igreja, eu não posso passar com essas coisas. Eu não tenho liberdade de sentar, de conversar, de trocar uma ideia de ministério, eu posso. Porque, irmão, tem pessoas que daqui a pouquinho estão derrubando você. Tem pessoas que sabem da minha dificuldade em certas áreas, que a gente de aula, conversa, mas tem outros que eu não posso me abrir. Se souber, vão lá, por exemplo, pode falar com o presidente está sabendo, a rua está sabendo. Então, esse tipo de pessoas, a gente sabe que você não pode levar na sua casa, porque você tem filhos, porque você tem esposa, daqui a pouco o cara está dando assim para a sua esposa, ou vice-versa, ou tem certas mulheres hoje ainda mais difícil que homem, que está dando em cima da gente também. Então, tem que ter vigilância. Estou falando de perdão, você pode liberar perdão. Negócio, você fez um negócio com o camarada, você perdoa e você não faz mais. Porque se você vai tomar um prejuízo, depois você vai ter problema, vai ter dificuldade. A gente sabe que tem irmão que tem problema com o irmão. Falando irmão carnal mesmo. O pessoal lá fora, você tem problema com ele, perdoa bem, mas não faz negócio mais. Perdoa, daqui a pouco o cara está na sua porta lá, você está abraçando ele de novo. Não, irmão. Vigilância, irmão. Tem que ter vigilância. Então, perdão é liberar perdão, mas não tem aquele sentimento ruim, né, irmão? É saber a consciência, Jesus fez isso, mas também é ter vigilância. Eu tive que aprender isso com experiência, eu falo com experiência. Experiência. Hoje, até dentro da igreja, no ministério,
que saber com quem eu estou conversando, com quem eu estou me orientando, porque isso é de suma importância para nós. Uma vez eu recebi um casal na minha casa, assim, não foi nem o que eu quis receber, né? Foram lá, para buscar alguma coisa e tal. E eu até falei para o João, vou ver se depois João, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero. Porque assim, não é nem, é questão assim, você vê isso, eu não tenho nada, lá em casa é simples, o pastor mesmo sabe, não tem nada para invejar. Mas só que a pessoa assim ficava olhando para as coisas da gente, a gente via, aí eu não sei se é inveja, eu ficava meio, não sei, mas eu vi nitidamente na cara dos dois, assim, lá. Eu falei, João, eu não quero, e o João tem um costume, ele fala que isso é coisa de porta, eu não sei se de chegar uma pessoa diferente lá em casa e mostrar tudo, né? Então eu não sei se é coisa de porta, eu falo que mostrar tudo. Aí o João fez isso, sabe? Nossa, mas eu me senti tão mal, pastor, não vi a hora daquelas pessoas embora. E depois eu falei, João, não quero mais, porque a gente se sente mal, parece que traz uma energia, uma exigência, para incluir para a vida da gente. E vende, infelizmente, crente. Mas é isso mesmo, eu estou falando de crente, mas principalmente crente, tem que tomar muito cuidado com essa questão. E outro versículo temos aqui, Lucas 2,49, que é o aqui, quando Jesus, não desfazendo de Maria e de José, mas ele disse claramente para eles lá, ó, eu vim fazer a obra do meu pai, ele está falando de Deus. Irmãos, a gente tem o nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa família, mas a gente tem que entender que nós temos a obra do pai. Eu sempre falo, um dia o papai chegou lá em casa, eu servi o Senhor do pastor Paulo, e a igreja de Ju estava passando uma dificuldade muito grande. E o papai chegou lá em casa e disse, Senhor, cara, você poderia ir para lá, para a nossa igreja, ajudar a banda lá, então tal. Eu falei, pai, vou te falar uma coisa, pai, não confunda família com igreja, com ministério, esse chamado de Deus. Eu faço a obra de Deus do chamado. Se Deus me revelar, eu vou para lá ajudar. Mas se Deus não falar, eu não sei onde eu estou. Por causa que alguém está passando dificuldade, por causa disso. Porque muitas obras no nome da igreja não vai ser eu, não, Senhor. Por que não é o nome da igreja? Bom, e nós temos que ser obedientes, irmão, a Deus. A Deus. Não é errado você colocar as coisas da sua família, né? Às vezes tem que cuidar da nossa família, dos nossos parentes, mas irmãos, eu vejo tantas pessoas colocando sempre primeiro lugar a família, esquecendo um pouco das coisas de Deus. Não é errado você cuidar da sua família, das suas coisas. Não, bom, mas irmãos, nos cai primeiro o reino de Deus. Todas as coisas serão acrescentadas. Deus supre todas, irmão. Quem tem compromisso? Eu tenho um compromisso com a obra de Deus nas terças, de estar lá no mês, nas quartas, né? De estar aqui pregando, ensinando. Irmão, eu fico assim. A obra de Deus me consome. Me consome. Lógico que eu tenho compromisso com a minha esposa, com o meu filho, mas eu sei, irmão, se eu fizer muito bem, de uma maneira, o Senhor vai me dar condições de superar. Então Jesus, ele tinha uma missão. Eu vim aqui fazer a obra do meu pai. Eu sei, quando eu vou aqui, eu, como servo do Senhor Jesus, eu tenho uma missão de fazer. Eu tenho que deixar um legado, irmãos. Seja como pastor, irmão, como membro, o Giovanni como sonoplasta, o Mel como líder lá no Bise, ou seja como for, eu tenho que deixar um legado, fazer alguma coisa. E Jesus, pessoal, eu vim aqui, eu tenho compromisso de fazer algo com o pai. Jesus, irmão, ele tinha um legado. Que legado que nós vamos fazer aqui nessa terra, irmãos? Que legado, meus irmãos? Então, irmãos, eu sempre falo, eu tenho minha família, mas eu me consomo com a obra do Senhor. Jesus disse assim, ó, eu vim aqui fazer a obra do Pai, obediente à obra do Senhor. A obra do Senhor nós temos que ter fidelidade, corporidade, ter compromisso na oração, na visita. Eu até no domingo, eu estava lá em casa, eu estava perturbado. O Espírito Santo estava me incomodando para fazer visita no hospital. Quando eu Giovanni na poderia, coloquei com a Marcela, eu peguei e disse, eu vou saber qual horário, domingo eu preciso. Não fez tão bem. Eu cheguei no hospital, orei, entrei nos quartos, orei para as pessoas que estavam doentes, conversei, batei papo com os médicos. Eu saí dali com a minha alma leve.
Porque é um comprometimento meu com Deus. E eu tenho procurado fazer isso. A minha vida para entrar agora nessa parte agora é ser um pastor melhor para com Deus e para comigo mesmo. A oração, o jejum, a visita, né, a dedicação à obra, é um compromisso que eu tenho que fazer agora que eu vou encarar. Não sei quanto tempo eu vou já falando aqui, mas é algo que eu procuro me aperfeiçoar cada vez mais. Não é fácil. Para finalizar, irmãos, adorar e dar graças a Deus. Lucas 10, 21. Nós finalizamos, justamente para finalizar nosso horário certo, graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Sempre estamos aqui, né? Na nossa hora de estudo. E vamos finalizar aqui Lucas, falando de adorar e dar graças a Deus. Tem muita gente que fica em casa, não dá graças a Deus, não agradece a Deus, não vem no culto adorar. Se Jesus deu exemplo, mostra que Jesus deu exemplo, nós vamos seguir. Quem vai ler para nós o último versículo? Lucas 10, 21. Naquela hora exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi no teu agrado. Nesse versículo aqui, nós finalizamos com Jesus dando exemplo para nós de adorar a Deus, glorificar a Deus. Com tudo que Jesus estava fazendo para os pequeninos, aos sábios, que ele glorificou a Deus, ele adorou a Deus, deu toda a honra, toda a glória. Então Jesus dá um exemplo, irmão, que em tudo da nossa vida nós temos que dar graças a Deus e dizer, irmãos, que nós fazemos aqui, né, toda aquela revelação que deu aos pequeninos, toda a glória dele que ele deixou era para Deus. Tudo que nós passamos aqui, irmãos, é para Deus. Nós estamos aqui nessa noite. Sempre falo, eu me preocupo, irmão, em pregar para poucas pessoas. É lógico que eu quero domingo, que a igreja está lotada, mas também me preocupo, às vezes, na quarta-feira, no Rio, onde, pregando para poucos irmãos. Sabe por quê? Porque quando Jesus me trouxe para a obra, a primeira vez que eu preguei foi para uma igrejinha pequena de 2, 3 pessoas, que era a congregação de autoridade. Então nós tomamos conta lá, né? Mas eu lá, irmão, fez um pouquinho de irmãos pegadinhos. Jesus não me colocou numa igreja grande, ele me colocou numa igreja pequena. Eu me sentia aquela sensação ali, né? A gente pregava com alegria, a gente ia batutina, tomou conta lá, tinha um pouquinho irmão, mesmo fazer muita visita, até a igreja encher, foi uma lutarana também, chegamos aqui, 13 pessoas na igreja. Tem domingo que a gente chega aqui, a gente glorifica a Deus, tem 40, 50, 70, 100 pessoas. É quando a gente fica alegre, mas tudo isso aí é esforço, é trabalho, é dedicação. E Jesus tudo dá o quê? Glória para Deus, não para nós. Porque tem momento também que a gente vê pessoas saindo, toda igreja, aborrecido, um problema. Acontece, irmão. Vamos dar glórias a Deus, né, e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, né? Até a próxima quinta-feira. Hoje nós falamos sobre Jesus, o caráter de Jesus. E nós temos que aprender mais sobre Jesus e pregar sobre Jesus também. E muitas vezes a gente prega muito sobre muitos outros temas e pregamos muito pouco sobre Jesus. Né? E eu estou trazendo os estudos que eu fazendo, né? Vou dar todos os dias. Estou aperfeiçoando aqui a pregação, a mensagem. Vai falar muito sobre isso, sobre Jesus, sobre o caráter, sobre buscar o primeiro reino de Deus. São mensagens que eu estou preparando aqui para trazer para os irmãos, uma mensagem para os irmãos aprenderem dessa mais intimidade com o Senhor, aprender mais de Jesus. E quando nos envolvemos mais com o Senhor,